A paz do Senhor. A oferta e o perdão. O que quero dizer com isso, a oferta e o perdão? Não se trata dessa ideologia que nós temos de hoje, em que a nossa vida vale pelaquilo que temos ou pelaquilo que doamos ou ofertamos em uma igreja. Mas a ideia é que a nossa reconciliação com o nosso próximo tem um valor imenso, em que a oferta pode esperar um momento, um pouco mais, enquanto que a reconciliação é algo urgente. Mateus, capítulo 5, o versículo 23. Portanto, se trouxer a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último ceitil. Quantas vezes nós temos dificuldade de relacionamento? Pessoas que discutem, brigam uma com a outra e depois fica levando aquilo, como diz o ditado popular, empurrando com a barriga e não resolve o seu problema com seu semelhante. E nessa situação, pode ser que existe mais agravo futuros. Jesus, ele dava um valor muito grande na questão de relacionamento. João Batista, o apóstolo Paulo também, fala também sobre isso, da nossa convivência com o nosso semelhante. Jesus fala de uma situação que era muito valiosa para os judeus. A oferta, o sacrifício. Nos dias de Jesus, ainda era oficial, era comum entre os judeus ofertar no templo, levando animais como ovelha ou cordeiro, por exemplo. E Jesus dando valor para a reconciliação entre as pessoas, ele diz assim: quando você for ofertar, trouxer a tua oferta diante do altar para o sacrifício, está falando de animais, e lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, isso é, lembre, quando você lembrar que fez alguma coisa contra alguém, e esse alguém está contra você, por causa de um relacionamento mal resolvido, você deixa a tua oferta diante do altar, isso é o altar do sacrifício. Ele está dizendo, você não sacrifique primeiro para depois ir lá. A reconciliação é algo tão urgente que Jesus usa essa palavra como uma metáfora ou uma hipérbole emergencial. Então ele diz, deixa a tua oferta, amarra a tua ovelha diante do altar, vai lá e reconcilia com teu adversário, antes que ele te coloque na cadeia e você fique ali preso até pagar o último centavo, se fosse no caso de hoje, e não sairá dali até pagar. Então, Jesus está falando sobre a reconciliação, sobre isso tem a ver com o amor, o vínculo, né, em que nós precisamos ter entre nós, ser humano. Percebemos que muitas pessoas têm alguma coisa contra a outra, e nisso que você tem contra outra pessoa, você que está me vendo agora, quando você tem algo contra alguém porque alguém te feriu ou te ofendeu de alguma forma, você não gosta das suas mensagens, nem de ouvir às vezes a sua voz, você procura um jeito de criticar tudo que aquela pessoa faz, se veste, onde ela anda, porque você tem como diz uma expressão aqui no Brasil popular, você tem bronca daquela pessoa. Em outras palavras, você está magoado, triste, você está ferido, você está em uma situação emocional caótica a respeito da sua relação ou seu relacionamento com o seu semelhante.
não é verdade? Então por isso você que ofendeu alguém, biblicamente, procura resolver isso, para que esse desgaste não traga prejuízos familiares, espirituais, ministeriais. Até porque, talvez você que está me vendo agora tenha facilidade de perdoar as pessoas. Só que as pessoas nem sempre têm a facilidade de perdoar como você talvez tenha. E ela não te perdoando vai procurar trocar isso com a mesma moeda, te pagar com a mesma moeda, que levará prejuízos espirituais para a sua vida diante de Deus e diante das pessoas, e talvez até deformações para a sua história. Amém? Que Deus venha nos conceder graça para perdoar. E você que está ferido, não desconte isso com a mesma moeda. Não procura colocar outra pessoa na justiça, defamar a outra pessoa porque ela te feriu. Ore a Deus e Deus vai colocar no coração dessa pessoa para que ela amarre sua ovelha diante do altar e volte para conversar com você. Jesus também fala do outro lado quando ele diz: se alguém pecar contra ti. No caso primeiro se você pecou contra alguém. E quando alguém pecar contra ti, vai lá e converse com essa pessoa. Se ela não resolver essa história com você, você precisa levar testemunhas. Se ela não ouvir testemunha, você entregará então para Deus. No último caso, até recorra à igreja, como o próprio Jesus mesmo disse. Mateus 18, versículo 15, se não me falha a memória. Então nós precisamos entender que Jesus dá um valor imenso para a reconciliação. Nós vivemos hoje com essa falta de comunhão entre pessoas, entre pastores, entre líderes, deputados, presidentes, policiais, corporações, entre a sociedade. Isso está muito grande, a intensidade. A gente percebe que as pessoas querem a qualquer modo dar um salto na outra, esperando só a outra falhar para ele ir lá e acusar e dizer não é o bom, não é o santo. Isso é um reflexo da falta de comunhão interpessoal. Isso é uma face do velho homem, a velha natureza que quer bater do outro lado, que quer se defender com agressividades morais, emocionais e até mesmo física. Mas ao servo do Senhor, aquele que é ferido procura perdoar, aquele que feriu procura conversar para resolver sua situação. Certo é que quando Jesus diz, deixa a tua oferta diante do altar, não é que Deus não vai receber a oferta. Jesus está dizendo a urgência que é quando alguém tem algo contra você. Como você tem que se apressar em resolver essa situação. E não porque Deus não vai receber a tua oferta. Não estou dizendo que Deus receberá. O que eu estou dizendo é que na passagem Jesus está mostrando o valor da reconciliação, o valor da conversa, da comunhão, da amizade, que tudo isso tem que ser explicado pelo reflexo do amor de Deus em nós. Não apenas perdoar aqueles que nos feriu, mas também, muitas vezes, ir atrás de alguém que nós ofendemos, precisamos também amá-lo. Até porque, quando você faz isso, não está fazendo um bem apenas a você, mas à pessoa que você feriu. E a Bíblia sempre nos mostra os dois lados. Ame o próximo como a ti mesmo. Você se ama e esse amor que você tem como uma imagem e semelhança de Deus deve se refletir também na vida do seu semelhante. Nós precisamos, cada dia, nos colocar na presença de Deus e pedirmos a Deus que tenhamos uma vida parecida como a de Cristo. Amém? Deus abençoe. Se inscreva neste canal. Quando você se inscrever, clicar em inscrever-se, vai aparecer um sininho. Você clica sobre o sininho para que você possa então receber as notificações do próximo vídeo a ser gravado. Oreis por nós. Foi um prazer falar com você. Deus abençoe.